Boa noite, Adriana. Eu sou o Gustavo, né, como você já sabe, e eu vou explicar um pouco sobre o meu trabalho, que é sobre a aplicação da nossa matéria de cálculo 3 na engenharia de produção. Então é isso, aqui é a capa. Descendo, eu vou falar um pouco sobre o modelo que eu escolhi para explicar, que é a modelagem matemática de sistemas de transporte e logística, que usa EDO. E explicando um pouco sobre o que é a modelagem matemática de sistemas de transporte e logística, ela nada mais é do que uma abordagem para analisar, otimizar e prever o desempenho do sistema de transporte e logística, usando ferramentas matemáticas e computacionais. Essas técnicas são usadas para entender o comportamento dos sistemas de transporte e logística, avaliar o desempenho de diferentes estratégias de operação, planejar e programar rotas, horários de transportes e otimizar a alocação de recursos como veículos e armazéns. Eu, para falar a verdade, eu não sabia que a modelagem era usada nisso, modelagem matemática, mas eu já te explicando, isso é uma parte do PCP, da engenharia de produção. Então é uma parte muito forte na engenharia de produção e que para mim, pesquisando, aprendendo para apresentar o trabalho, eu descobri que falava um pouco de EDO. Como você pediu no trabalho, os objetivos. E o que é? É uma abordagem, como eu disse anteriormente, é uma abordagem para analisar, otimizar e prever o desempenho do sistema de transporte e logística. Onde é usado? Em sistemas de transporte e logística. Quando é usado? Em diferentes fases do ciclo de sistemas de transporte e logística, desde o planejamento e projeto até a operação controle em tempo real. E por que é usado? Ajudando as empresas e governos a tomar decisões informadas e melhorar o desempenho e a eficiência do sistema. Ou seja, é o que a engenharia de produção faz em tudo, que é melhorar e otimizar. O engenheiro de produção, a função dele é minimizar os problemas e melhorar todo o processo. E aqui eu trouxe a prática do sistema de transporte urbano, que é um exemplo na prática, que é o que você pediu. Você pediu para a gente sair da teoria, que era o que eu estava falando até agora, e trazer um problema da prática. Então eu trouxe o sistema de transporte urbano. O primeiro passo é a coleta de dados, que são coletados dados sobre a demanda de transporte público na área de interesse, incluindo informações sobre o número de passageiros, as rotas mais utilizadas e horários de maior movimento. Esse é o primeiro passo. Depois a gente vai desenvolver o modelo, que é desenvolvendo um modelo matemático, que é o EDO, que representa o sistema de transporte público da área de interesse. Depois o terceiro passo é a análise e otimização, que é identificar as rotas mais eficientes, horários de pico e dimensionamento da frota. Aí que entra o engenheiro de produção, que é a hora de identificar os problemas para resolver e otimizar o processo. O quarto passo seria a implementação do modelo, programação de rotas, horários e dimensionamento da frota com maior eficiência. E por último, é o monitoramento de ajustes, que é só para manter o que já foi feito certo nos processos anteriores, que é, explicando um pouco, é que é importante monitorar seu desempenho em tempo real, a fim de identificar possíveis ajustes e melhorias. Esse seria o processo do sistema de transporte público, com a função do modelo matemático que eu trouxe anteriormente na teoria. Aqui eu trouxe a fórmula que é usada, que é para minimizar z, que é igual C1x1 mais C2x2, daí por diante, do tanto que for o tamanho do processo. Sujeito a 1x1 mais a 2x2 até o fim do processo, que é maior ou igual a b x1, x2 até o final do processo maior ou igual a zero. E aqui eu trouxe o significado de cada coisa. O x, independente do x, eles representam as variáveis de decisão do modelo. Dando um exemplo, o número de veículos ou rotas a serem programados. C1 e C2 representam os custos associados a cada variável de decisão. E a 1, a 2 até o AN representam as restrições do modelo. E um exemplo seria a capacidade máxima de passageiros em cada veículo ou a quantidade de tempo disponível para cada rota. E B representa o valor máximo permitido para cada restrição. Trazendo uma conclusão do que eu entendi do trabalho, e por que, o modelo matemático é usado na engenharia de produção, que é uma parte que é o sistema de logística. E eu trouxe um breve resumo, que seria que o uso do modelo matemático no sistema de transporte e logística permite uma abordagem mais eficiente e racional para a programação de rotas, horários e dimensionamento da frota, com base em dados e análise precisas. Isso resulta em uma redução de custos
melhoria no atendimento ao usuário e uma maior eficiência operacional para as empresas de transporte público. Ou seja, com o cálculo 3, com o EDO, a gente consegue otimizar um processo, melhorar custos, e trazer maior eficiência operacional, que eu acho que essas são as principais ainda, funções do engenheiro de produção, usando o cálculo 3. E é isso, esse é meu trabalho. Muito obrigado, e se tiver dúvidas, eu respondo na aula. E por último, aqui só as referências que eu usei para fazer meu trabalho. E é isso, muito obrigado, boa noite, Adriano.